Isso era para deixar o povo debaixo de propiciação, era para ser feito com temor, até vir o Messias, porque esse sacrifício, né, as coisas que se faziam no tabernáculo, iria estar guiando o povo, servindo de aio até vir o Messias, apontando. Veja que o Messias morreu justo no dia 14, no dia da Páscoa. Olha, a lei conectando o verdadeiro Messias sendo Jesus, sendo Yeshua. Está conectando justo nesse dia, né? 50 dias depois é derramado o Espírito, no dia do Pentecoste, né? Que acontece no tempo das primícias, que fala da ressurreição. Então você vê que as festas, elas davam testemunho não somente do pecado do povo, mas também da graça que havia de se manifestar e ia conectando Yeshua sendo o verdadeiro Messias, o prometido das Escrituras, que eles esperavam. Então, o que Deus está falando em Jeremias 7 não era para eles pararem com as ordenanças que foi dada na primeira aliança, mas era para eles entenderem que essas ordenanças, esses sacrifícios, vieram por causa da transgressão da lei e que Deus estava sendo misericordioso, deixando eles debaixo de propiciação. Mas olha o que eles faziam. Nós lemos Jeremias 7 a partir do 19, né? Vamos ler a partir do verso 1. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorares o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas que deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras. E deveras praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Olha aqui agora Deus falando dos 10 mandamentos. Que é isso? Furtais, não roubarás. Matais, não matarás. Cometeis adultério, não adulterarás. E jurais falsamente, não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão, né? E jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, não terás outros deuses diante de mim. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Você lembrou? Lembra que Jesus fala isso? Quando ele vem? Vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de salteadores. Isso apareceu aqui. E olha o que Deus está falando. Vocês estão transgredindo os meus mandamentos. E depois vocês se colocam aqui diante da minha casa e dizem: é o templo do Senhor, nós somos salvos. Aí Deus fala: só para vocês continuarem a fazer as mesmas abominações. Aí você continua lendo Jeremias 7, Deus fala: pega essas carnes, esses holocaustos, esses sacrifícios, junta tudo e vai comer carne. Porque eu nunca ordenei isso quando eu tirei vocês da terra do Egito. Mas eu pedi para que vocês dessem ouvido à minha voz. Qual voz? Os 10 mandamentos, que ele fala aqui no contexto. Se você ler os profetas, você vê que o povo não estava nem aí. Deus pedia cordeiro sem defeito, eles levavam com defeito. O sacerdote aceitava essas coisas, porque o sacerdote não estava preocupado se o cordeiro era com defeito ou não. Eles nem ligavam eles nem se importavam que Deus estaria revelando coisas aí, falando do Messias. Eles queriam comer a carne, que foi ordenado no livro da lei, que eles comessem a carne de alguns sacrifícios. Então eles iriam transgredindo até essas leis. Mas veja que essas leis, elas vieram por causa da transgressão dos 10 mandamentos. Deus mesmo está falando: eu pedi que vocês dessem ouvido à minha voz. Isso não tem concordância com Deuteronômio 5? Onde Moisés fala: Deus falou os seus 10 mandamentos e nada acrescentou. Então presta atenção aqui em Jeremias 11.
a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizei-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo quanto vos mando. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando as pessoas leem isso daqui, se elas leem isso daqui, quando Deus diz para dar ouvido à voz dele e as coisas que ele ordenou, quando tirou Israel do Egito, as pessoas não separam os 10 mandamentos de todas as outras ordenanças. Sacrifício pelos pecados, né? Pecado, que é pecado? Transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Quando Deus fala, dai ouvidos à minha voz, ele se refere sempre à aliança que ele falou com a sua própria voz. E fazei conforme tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Verso 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Jeremias, né? Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. É para o povo cumprir. Quais palavras? A aliança que Deus fala é quando ele tirou o povo do Egito. Lembra que Deus falou: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, todos vocês serão um reino de sacerdote, falando para todas as tribos. Deus tirou Israel do Egito com o propósito de colocar todas as tribos como um reino de sacerdote. E por causa que não houve arrependimento de todas as tribos, aí Deus elegeu a tribo de Levi. Porque Moisés desceu do monte, né? Isso daí tá lá em Êxodo 30, 31. Você lê lá, não posso ler tudo aqui porque o vídeo já está enorme. Ainda Deus, com a sua graça, concedeu o arrependimento por intermédio de Moisés, falando: quem é de Deus passa para cá. Somente a tribo de Levi passou para o lado de Deus. Por isso que eles passaram a ser sacerdotes do Senhor. Se todas as tribos se arrependessem, todas as tribos seriam um reino de sacerdote. Deus ainda perdoaria. E tem gente capaz de falar que no Antigo Testamento não tinha graça. É claro que a graça, né, do sacrifício do Filho de Deus é graça sobre graça, como João fala. Nem se compara, mas tinha graça. Deus manifestava a sua graça de todos os lados na antiga aliança. E aí Deus escolheu a tribo de Levi, né? Mas o propósito dele era de fazer das 12 tribos um reino de sacerdote. E se você vai ler Isaías 61, olha que eu estou resumindo aqui, hein? Isaías 61, Deus está falando para o povo: vós sereis chamados sacerdotes. Vós quem? Todas as tribos. Deus não estava falando só com a tribo de Levi em Isaías 61. E em Isaías 51, Deus fala para olhar para Abraão. Olha para Abraão, porque sendo ele só, eu o chamei. E Deus fala: olha para Sara, a qual vos deu a luz, ou seja, a vossa mãe. E aí você vai ler Isaías 51, Deus segue falando: povo meu, escuta as minhas palavras. Povo meu, em cujo coração está a minha lei. Aí Deus já está falando com o povo da nova aliança. Isaías profetizou antes de Jeremias. Em Jeremias, que foi profetizado que Deus escreveria aquelas leis no coração do homem. E mais, antes disso, Isaías já falava: povo meu, cuja minha lei está no seu coração. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. E aí entra a nova aliança. Por que entra a nova aliança? Porque se há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. O que Deus prometeu em Êxodo 19? Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, todos vocês serão um reino de sacerdote. Em outras palavras, se os meus mandamentos forem parar no coração de vocês, e o Espírito Santo escrevendo os mandamentos no coração do povo, faz com que todas as tribos sejam um reino de sacerdote. E aí entra os gentios, por intermédio da casa de Israel, pelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e aquela grande promessa sobre Efraim. E eu tenho vídeos falando sobre isso. É tema para outro vídeo, mas eu tenho que abordar isso aqui que é muito importante, né? Você vê que um plano maravilhoso de Deus estava sendo projetado. Vamos pegar o verso 6 de Jeremias 11.
E disse-me o Senhor: apregou a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, a dureza do seu coração. Por isso presta atenção, por causa da dureza do coração deles, que eles não ouviram os 10 mandamentos. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que mandei que cumprissem. Porém, não cumpriram. Quais são todas as palavras desta aliança que Deus fala aqui? Todas as ordenanças que estão no livro da lei. Do Sinai para frente, né? A aliança. Do Sinai para trás não tinha aliança. Sacrifício pelos pecados veio por quê? Por qual motivo? Sacrifício pelos pecados, pela transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos que estavam em tábuas de pedra. Por cima, propiciatório, justo em cima, por cima do testemunho da transgressão da lei, havia propiciação com sangue. Por isso, porque eles não cumpriam os 10 mandamentos, veio o sacrifício pelos pecados. No Salmo 46, se eu não me engano, Jesus está falando, através de Davi, né, se eu não me engano, está falando: sacrifícios e holocaustos não quiseste, mas um corpo me preparaste. Eis aí venho. No princípio do rolo está escrito de mim: a tua lei está escrito no meu coração. E aí fala: venho, Senhor, para fazer a tua vontade. A tua lei está escrita no meu coração. Ou seja, a lei escrita no coração, sacrifícios e holocaustos Deus não quer mais. E eu não estou falando só de sacrifícios e holocaustos, mas também de muitas outras leis. Por exemplo, o maior dos sacrifícios pelos pecados era feito no tempo das festas. Tem gente querendo guardar Yom Kippur e guardando. Ensinado aí pelo Marcos Andrade Abraão no YouTube a guardar o dia do Yom Kippur porque é festa, porque é estatuto perpétuo. E o escritor de Hebreus falando do Yom Kippur em Hebreus 10, ninguém enxerga isso porque não está escrito Yom Kippur, porque não está escrito festa, mas ele está falando desde Hebreus 1 até Hebreus 9 e 10, onde ele começa a falar com detalhes. Ele está falando do dia da expiação, do tempo da festa do Yom Kippur. O escritor de Hebreus está falando que enquanto tem Yom Kippur, festa da expiação, há recordação de pecados. Deus está sendo propício pelos pecados do povo, é uma realidade, Deus está sendo propício. Mas também o escritor de Hebreus viu que todos os anos se fazem os mesmos sacrifícios, os quais não poderiam aperfeiçoar a consciência do pecado. Então Deus está se lembrando dos pecados, por isso que está fazendo a propiciação. Mas se todos os anos se fazem os mesmos sacrifícios, essa lei se torna não uma lei perfeita, porque não pode livrar o povo do pecado. Então o escritor de Hebreus fala: nunca esses mesmos sacrifícios que se fazem todos os anos, falando de quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação, o escritor de Hebreus fala: nunca que isso pode remover consciência de pecado. Então o povo estava debaixo de uma escravidão do pecado. Não que o povo era livre e veio a lei de Deus para colocar o povo debaixo de escravidão. As pessoas interpretam muito errado lá Gálatas 4, quando Paulo fala que a primeira aliança é Agar, uma escrava. Não é que o povo era livre e Deus colocou uma escravidão no povo. Quer dizer que a primeira aliança, representada em Agar, mulher de Abraão, ela testemunha a escravidão do pecado do povo. E ela não só testemunha isso, como ela serve de aio, de guia, para levar as pessoas com consciência de pecado até o Messias, mostrando que o pecado estava tendo domínio sobre eles, mas Deus estava sendo propício, conectando Yeshua sendo o verdadeiro Messias de Israel, já que Jesus morreu justo no dia da Páscoa, ressuscitou, depois da Páscoa vem primícias, aí tá as festas. Então a lei servia de aio, testemunhando a escravidão do povo, não colocando o povo debaixo de escravidão. Há uma diferença tremenda aí. É Paulo que escreveu. Paulo, conhecedor da lei e dos profetas. E aí os judeus fazem uma bagunça com esse texto aí. Uma coisa ridícula, horrível de se... Sabe, é um alimento que não dá para comer. Eles nem leem Gálatas inteiro, que eles não são capazes de interpretar. Então, Deus está falando que todas as palavras do livro da lei, elas vieram por causa que o povo não obedecia aos mandamentos dele.
E nós estamos lendo Jeremias 7, não é? Jeremias 11. Em Jeremias 7, Deus fala aqui as mesmas coisas. Em Jeremias 7, como eu já li antes, mas eu vou ler mais uma vez, no verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Verso 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Mas aí você pode dizer, mas será que eu preciso de tudo isso para entender as cartas de Paulo da maneira correta? Eu digo que sim, e ainda acrescento, você precisa de mais. Porque Paulo fala tudo isso e fala mais. Se você não entende isso, você vai passar batido em muitas coisas e não vai conseguir entender muitas coisas que Paulo fala. Nem sabe o que é a lei do Espírito da vida. Pergunta para alguém aí o que é a lei do Espírito da vida. O que a pessoa vai falar? É a lei da graça. É a lei do Espírito Santo. É a lei da vida. Mas o que é? De onde Paulo tirou essa expressão? A lei do Espírito e da vida. Na conclusão do estudo você vai ver como tudo isso é importante. É importante, primeiro, porque está escrito. Segundo, porque estava na mente de Paulo. Terceiro, porque vai fazer você reinterpretar as epístolas de Paulo e ver quanto leite adulterado as pessoas estão tomando. Se é que estão tomando leite adulterado. É porque muitas das pessoas que eu vejo nem leite, nem adulterado, nem leite adulterado estão tomando. Quanto mais o espiritual, para poder crescer como criança saudável na fé. Então, vou finalizar aqui. Deus abençoe.